Uma alegria ter aqui o Bom senhor com a dia, gente Priscila. hoje, para a gente começar a programação do Novembro Azul, né? Esse mês todo especial, voltado à saúde do homem. E, enfim, é uma grande honra ter o senhor hoje aqui. Eu sei que sua agenda é muito apertada, né? E o senhor tem uma grande generosidade em conceder esse espaço aqui para a gente poder falar sobre esse assunto tão importante. Priscila, eu que agradeço a gentileza do convite, parabenizo a sua, o seu altruísmo de fazer uma programação como essa, no intuito de levar não só a comunidade acadêmica, mas também a toda a população um tema tão relevante que é a saúde do homem. Tá certo, professor. Estou falando aqui que, Pri, tá sem áudio. Por que agora voltou, mas está abafado? Tá ruim o meu áudio, gente? Senão eu troco o fone. O senhor tá me ouvindo bem, professor? Ou tá ruim o Tô, som? tá tudo bem. Tá direitinho? Então vamos seguir. Professor, eu queria primeiramente que o senhor explicasse para a gente o que é o Novembro Azul, como foi que ele surgiu e como que esse mês ele impacta na saúde do homem. É importante ter um mês voltado só para a saúde do homem, professor? Priscila, essa é, é um tema muito interessante que começou há mais ou menos 17 anos atrás, na Austrália, em Melbourne, especialmente falando. E reuniram um grupo de homens e o interesse deles era despertar, deixando o seu bigode grande, a chamar a atenção das pessoas para três problemáticas que eles estavam tendo mais exuberância das estatísticas no país naquela ocasião, que era o câncer de próstata, o câncer de testículo e a depressão nos homens. E isso ganhou um corpo há mais ou menos anos, então, e hoje tem mais de 20 países levantando essa bandeira da saúde masculina. Então, eu acho que é um momento muito importante que a gente tem para parar um pouquinho, para fazer reflexões de como que o homem está cuidando. Haja visto que muito se fala sobre saúde da mulher, saúde do idoso, saúde da criança, saúde da gestante, e a questão da saúde do homem é associada aí aqui no nosso. Então, eu acho que esse é um momento muito para parar um pouquinho e refletir como é que é a saúde do homem do nosso. Professor, por que os homens têm tanta dificuldade ainda? Eu quero que o senhor me fale como médico, né? Que o senhor recebe todos os dias pacientes no seu consultório. Como que é essa ida do homem ao urologista e por que os homens ainda têm tanta resistência em procurar ajuda médica? Eu acho que eu vou falar primeiro a minha percepção e depois até um estudo que nós publicamos com relação à saúde masculina há mais ou menos 5, 7 anos atrás, realizado aqui na capital Boa Vista. Fundamentalmente, a minha opinião, são por três fatores. Primeiro, por questões culturais. Nós vivemos uma sociedade machista, o homem acha que ele é superior, inclusive do ponto de vista da sua saúde, se acha um super-herói. Ele sempre teve atrelado a força, a capacidade de agir, a virilidade, e isso vai deixando isso muito enraizado na cultura, principalmente nós, latino-americanos. Então, a primeira coisa, eu acho que é a questão cultural. A segunda coisa, do meu entendimento, é a questão burocrática. Quando o homem acaba vencendo isso, ele se esbarra em horários, às vezes o emprego não favorece para que ele faça uma visita no seu médico, num posto de saúde, amorosidade, ou ele realiza, depois os exames são muito morosos, então há um bloqueio do ponto de vista burocrático, digamos assim. E por último, mas também não menos relevante, é a questão dos próprios profissionais ainda não ter uma ambientação para o acolhimento desses homens. E aí, de certa forma, é onde nós atuamos no nosso trabalho. Nós fizemos um levantamento aqui de todos os postos de saúde da capital Boa Vista, como eu referi, há uns 5, 7 anos atrás, e observamos o seguinte: a maioria das pessoas que ficam no acolhimento das consultas era do gênero feminino. Isso, por si só, já é uma barreira para o homem adentrar no ciclo da consulta. E a gente percebeu que os postos de saúde, quando eles tinham os horários diferenciados,
ou os homens que atendiam, a adesão desses homens eram maiores. Então a gente não precisa de grandes tecnologias, apenas um reajuste de pessoas para o acolhimento pode favorecer, portanto, a entrada do homem no sistema público de saúde, favorecendo assim, inclusive, os dados epidemiológicos que não são nada atraentes. Os próprios ambientes físicos, se a gente observar, eles são meio femininizados. Com a mulher, propagandas que se põem, tudo isso intimida o homem de alguma forma para que ele, então, os centros de saúde. É mais ou menos isso, o meu ponto de vista. Professor, e assim, com relação aos homens que o senhor recebe no seu consultório, a maioria deles, o senhor percebe, eles vão por iniciativa própria, ou geralmente eles vão porque a esposa marcou aquela consulta, a mãe, uma irmã, enfim, a mulher ela tem uma contribuição nessa consulta, nessa ida do homem ao médico? Excelente pergunta. Não só no consultório, mas também no sistema público de saúde, a gente observa exatamente a presença da mulher. Ela que marca a consulta, ela que vai atrás, ela que incentiva, ela que faz questionamentos, ela que, digamos assim, dá todas as diretrizes para o bem do homem. Isso é natural, talvez, da essência da mulher, e eu acho que é a chave fundamental para a gente tentar aí reverter o que hoje nós temos de epidemiologia na saúde masculina. Eu acho que a mulher ela tem um papel muito relevante e a gente deve encorajar as mulheres. Quando eu tenho a oportunidade de fazer as minhas palestras, ou ir nas mídias, e aqui também eu gostaria de deixar aqui, se você me permitir, esse parabéns às mulheres. E o que eu observo é exatamente a presença das mulheres, às vezes com um quantitativo muito maior, não só nas redes sociais, ou também nas palestras presenciais, do que os homens, né? Mostrando o quê? Que ela que se certifica de como que é a prevenção, de como que é a saúde do homem, a sua funcionalidade para chegar em casa, ou chegar para o filho, para o marido, para o pai, para o tio, para aquela pessoa que ela ama, para a comunidade, para as pessoas com que ela tem contato, ela esclarecer isso, ela não tem vergonha, ela se expõe, ela conversa com as pessoas, e isso é muito importante. A gente tem que continuar fazendo esse tipo de papel, atraindo as mulheres, porque eu acho que esse é um dos pontos que a gente pode mudar muito e contribuir com a saúde masculina no nosso país. Professor, e assim, explica pra gente, aproveitando essa oportunidade, o que faz um médico urologista? Porque o médico urologista, ele cuida tanto do homem quanto da mulher também, não é? Muita gente não sabe. É verdade, essa é uma pergunta e uma dúvida muito corriqueira. É que, na verdade, o médico, o urologista, ele cuida do aparelho urinário e genital masculino e feminino. Portanto, a mulher tem rins, a mulher tem os ureteres, tem a bexiga, as mulheres têm um aparelho genital. Então, tem infecção de urina, pode ter pedra, pode ter tumores, pode ter infecções sexualmente transmissíveis. E isso é da área de atuação do médico urologista. E o homem, tirando isso também, que as mulheres têm, tem a sua próstata, tem um genital, tem um testículo. E aí também o homem, digamos assim, vai na consulta com o urologista. Independentemente da idade. Na primeira infância, no homem jovem, no homem mais maduro, é a atuação do urologista. E bem como as mulheres. Então, existem meninas que começam a ter infecções de repetição. A primeira porta de entrada, evidentemente, é o pediatra. Mas depois trata-se, às vezes, de uma malformação congênita, onde quem vai atuar aí numa digamos, terapêutica definitiva, cirúrgica, é o médico urologista. Né? Então, realmente é uma dúvida muito corriqueira isso. Eu quero aproveitar e falar aqui para o pessoal que está assistindo a gente, quem quiser fazer perguntas, quiser tirar dúvidas sobre a saúde masculina, meninas ou meninos, não importa, pode já deixar suas perguntas aqui enquanto eu vou conversando com o professor Mário. Professor, então, e a partir de que idade que o homem deve começar a passar por esse check-up anual? Eu costumo dizer o seguinte, que, na verdade, desde quando nós saímos do útero materno, o pediatra que nos acolhe na sala de parto, ele já está fazendo o nosso check-up, em termos dos garotos, digamos assim. O que o pediatra vai olhar? Lógico, desde da quantidade de dedos, de pernas,
dos artérios, que fala dos membros inferiores, as manobras necessárias, mas do ponto de vista, o que ele faz de check-up é do ponto de vista urológico. Ele já vê se o homem tem os 2 testículos, esse garotinho, se tem o pênis, a implantação da uretra está adequada na região genital, se ele tem algum abaulamento no intuito de avaliar hérnias. Então, quer dizer, isso já foi feito na sala de parto. Então, na primeira infância, nós temos esses controles que se pode fazer o check-up da criança desde o nascimento. Depois, no homem aí, adolescente, orientações com relação a infecções sexualmente transmissíveis. Às vezes, esse garoto pode ter cólica de rim. Então, são comuns já aparecer nessa faixa etária. No segundo momento, aí, em torno dos 20, 30 anos de idade, o próprio, a orientação pré-nupcial, que o homem já está pensando em casar, em ter um relacionamento a 2, construir uma família, é importante ele passar com o urologista para ver tipagem sanguínea, se ele tem fertilidade, como é que está a sua fertilidade ou não, a sua qualidade do esperma através do espermograma. Então, isso é um check-up urológico. Depois, o homem mais maduro tem a questão da próstata, propriamente dita, cores. E no último momento, digamos assim, o homem, a partir de 50 anos, tumores urológicos, hormonais. Tudo isso ele não é esquivo, ele só vai aumentando um vácuo para baixo. Professor, e me diga uma coisa, o tão temido exame de próstata, o exame do toque, ele é essencial? O homem tem como escapar dele? Ele pode só fazer o PSA, que é aquele exame de sangue, né? Que a gente sabe que muitos homens querem fugir e querem fazer só o exame de sangue. É possível isso ou não? E assim, e a partir de que idade que o homem precisa, assim? E como que a gente faz para poder romper esse tabu, professor, né? De tantos homens não quererem fazer esse exame e que é tão importante para a saúde. Essa também é uma pergunta muito interessante. Na verdade, assim, com relação ao check-up prostático propriamente dito, existe um marco do ponto de vista da Sociedade Americana de Urologia e Sociedade Brasileira de Urologia, em que nós baseamos nesses guidelines e propomos isso aí para os nossos pacientes e aqui, por exemplo, para a comunidade que nos escuta. Então, é a partir dos 45 anos de idade, para aquele homem afrodescendente ou que tem uma história na família de neoplasia, de câncer de próstata. Então, a partir dos 45 anos de idade. E a partir dos 50, se esse homem é caucasiano, esse homem é branco, ou não tem nenhuma história na família de câncer. Então, a partir dos 45 ou 50 anos, que são as duas idades aí chaves. Com relação ao exame, existem fundamentalmente 3 exames. É o bate-papo, que a gente chama a anamnese, a história, que a gente vai saber como é que está o comportamento urinário desse homem, a questão da história dele, familiar, os antecedentes dele do ponto de vista comportamental, sobrepeso, alimentação. Ele encaixa na questão do grupo de risco para câncer de próstata. Então, primeiro um bate-papo. Evidentemente, que é a solicitação de um exame laboratorial, que é um exame da próstata, que a gente chama de PSA. Né? Isso vai dar uma ideia de como é que está essa máquina, essa glândula funcionando, digamos assim, em termos sanguíneos. A gente tem uns parâmetros que a gente vai fazer, então, uma análise juntando com esse quebra-cabeça da história, do sangue e, por fim, o toque. O toque, ele é indissociável, ele faz parte. O PSA, isoladamente, tem as suas peculiaridades, os seus pontos frágeis em termos de exame, e o toque também tem as suas fragilidades, porque nada é 100%, a gente fala na medicina. Então, quando a gente associa isso, a gente aumenta a passar despercebido um tumor. Então, por isso que é importante essa associação. Eu costumo dizer que é um casamento perfeito. O PSA e o toque são dissociáveis. E é um exame que dura 5 segundos, 4, 5 segundos. Não mexe com o masculinidade brilho, do homem. A potência, absolutamente nada. Muito pelo contrário. E isso é um ponto interessante. Eu tive um paciente na beira do leito de morte, ele chorava copiosamente, dizendo a mim que quando eu tivesse oportunidade de dar o exemplo dele para sensibilizar as pessoas, que eu lembrasse dele. E eu sempre lembro dele todos os anos no Novembro Azul. E eu conduzi ele por um longo tempo com um tumor de próstata avançado, alastrado pelo corpo, com umas dores ósseas muito intensas, porque o câncer de próstata tem
a capacidade de invadir os ossos da coluna, os ossos do crânio, os ossos do tórax, de forma que ele, no leito de morte, falava assim, o que me fez estar aqui hoje foi exatamente o meu orgulho, o meu machismo, a minha masculinidade de não ter feito um exame desse tão precoce. E hoje eu me arrependo aqui, deixando a minha família. Esse homem tinha 56 anos de idade. Um homem super jovem, uma história familiar, enfim. Então, isso é a vida como ela é. Então, eu costumo dizer isso. Às vezes, um exemplo, a gente pode mudar determinados comportamentos e pensamentos de homem. E a partir daqui, porque são disseminadores de informações. É verdade. Nós sabemos que tem muitos jovens aqui, muitos alunos, né, professor, que vão chegar lá no momento de precisar fazer seu exame, que a gente espera, né, que com o passar dos anos, os homens percebam, né, que não tem importância você fazer um exame como esse, que isso não vai mexer com a sua masculinidade, que você vai estar protegendo a sua vida e de sua família, né? Você está, enfim, trazendo saúde, bem-estar para todo um conjunto familiar, não é? Exatamente. É isso que bate o arrependimento nessas horas, né? Porque ele fala, olha, quem eu estou deixando para trás? As pessoas que eu amo, meus amigos, o meu emprego, toda uma construção de sonho na minha vida em que eu estou interrompendo ele agora por um deslize ou por um pensamento torto meu, por um conceito que não é real, né? Então, isso é que as mulheres nos ensinam. Né? Elas são submetidas a cada semestre, a cada trimestre ou a cada ano ao seu exame pélvico de rotina, e isso faz a cada vez mais elas viverem mais. E elas não se sentem ofendidas com isso. E por que nós, homens, não podemos pegar os exemplos das mulheres, das nossas mães, das nossas pessoas que nos acolhem, que nós estamos vivendo com elas, e pegar esse exemplo tão salutar e seguir também? Não, a gente fica postergando em torno de 40, 50 anos de idade e chega a 60 anos, às vezes um homem com 60% de chance de ter tumor, e aí ele ainda sucumbe por uma questão de um conceito equivocado por parte dele. Professor, e assim, conta pra gente, quais são os tipos de doenças que mais acometem os homens nessa área urológica? E assim, o que faz o homem chegar ao seu consultório? Geralmente é porque já cometeu o lado sexual dele, aí chega num limite, ele fala, vou ter que ir no urologista? Ou não? Tem outras peculiaridades? O que você pode contar pra gente? Assim, do ponto de vista das consultas urológicas corriqueiras, o homem, eu diria que ele vai para o seu check-up de rotina com mais consciência hoje, digamos assim. Ele vai com a intenção de fazer o seu check-up. Alguns outros homens já vão com alguma queixa do ponto de vista sexual mesmo. E aí, quando a gente fala de queixa sexual, a gente pode falar desde a disfunção erétil, propriamente dita, da ejaculação precoce, ou até mesmo do déficit de libido, né? Então, a sua libido no seu descenso. E aí, essa tríade tem que ser investigada, evidentemente, para a gente dar um diagnóstico mais apurado e, evidentemente, a terapêutica. Mas, com relação à questão da próstata, os homens vêm com sintomas de acordar muitas vezes à noite, o jato urinário não está satisfatório, e isso acaba impactando o seu sono, a sua qualidade laboral no dia seguinte, impacta a esposa, a parceira que dorme do lado, porque ele acorda muitas vezes à noite, então faz barulho no toalete, deita na cama, às vezes acende a luz, eu brinco, pisa no rabo do gato, o gato e aí ele acende a luz, ou seja, tem todo um entorno. Aliás, existem estudos mostrando isso, que o homem com o crescimento benigno da próstata, além de impactar a sua qualidade de vida, impacta sobremaneira a qualidade da parceira. Isso é verdade. Né? Então, essas são as consultas, assim, lógico, a gente tem a questão das pedras nos rins, os tumores, né? Então, quase que semanalmente a gente diagnostica aí 1 ou 2 tumores de próstata no nosso consultório. Uns a gente faz acompanhamento complementar, a gente fala watchful wait, só acompanhar, outros são candidatos à cirurgia, e assim sucessivamente.
Professor, e hoje em dia já avançou muito também o tratamento, né? Então, às vezes, muitos homens não vão para o médico e pensam assim, nossa, vai ser um tratamento muito demorado, muito difícil. E hoje em dia, com a tecnologia, né? Que o senhor já fez cursos em várias partes do mundo, inclusive, o senhor traz essas tecnologias para cá. Ou seja, muita coisa já mudou com relação a esses tratamentos, não? O tratamento de próstata, não só, vamos falar um pouquinho antes do diagnóstico, hoje já se fala em genética, já se fala em análise urinária para se fazer até mesmo o rastreamento do câncer de próstata, até diagnóstico. A ciência está muito apurada com relação a esses exames de imagem e, por fim, o tratamento. Hoje, felizmente, quase todos os centros no país têm profissionais capacitados para estar acolhendo os seus pacientes. A formação do urologista hoje é uma formação muito boa. Os centros, para que se abra uma formação para o urologista, tem que ser bastante amplo, com grande tecnologia, para que esse médico, portanto, quando saia da sua formação, ele também possa reverter isso para a comunidade. E a gente também teve o privilégio de ter essa boa formação, ir para o exterior, trazer... Desde os princípios da cirurgia robótica, a gente teve contato com isso. A gente continua encaminhando alguns pacientes que, evidentemente, têm condições para São Paulo, para a gente ter parcerias com grandes centros que faz isso. Então, tem também a radioterapia robótica hoje em dia. Ou seja, cada vez mais há um incremento para dar uma qualidade ao homem pós-operatório. Professor, outra coisa, eu acredito que muito mais do que remediar, é muito importante a gente trabalhar com a questão da prevenção. E a gente vê que o senhor é uma pessoa muito engajada, né? Principalmente nas suas redes sociais, com essa conscientização da prevenção, para que o homem possa ter hábitos mais saudáveis, mais qualidade de vida. Quais desses hábitos o senhor citaria aí que poderia influenciar muito, de sobremaneira, na saúde do homem? Eu de um tempo para cá, Priscila, eu confesso que eu estou mudando o meu enfoque em termos das minhas palavras, porque a gente, como profissional médico, e ao longo da vida, eu fiz a minha pós-graduação em câncer de próstata, seja o meu mestrado, doutorado, depois eu fiz o pós-doc em cálculo urinário, e a gente sempre está falando de doenças. Então, há mais ou menos uns 4, 5 anos para cá, eu tenho mudado o meu posicionamento com relação a falar de saúde, né? Então, aí talvez eu tenha despertado a sua pergunta. Então, eu acho que hoje as pessoas... não estou fazendo o básico, digamos assim. As pessoas que eu falo, em especial o homem, né? Eu falo aquela cartilha mais simples, que é o abecedário, ele não cumpre. Então, quando a gente fala que a pessoa tem que dormir, que a pessoa tem que se alimentar adequadamente, ingerir água, são pequenos detalhes, mas isso tem uma fundamentação científica para a sua saúde e, em especial, para a sua performance. Conforme a gente fala de alimentos, a gente tem alimentos necessários para a constituição da bainha de mielina neuronal no sistema nervoso central. A gente fala da hidratação. Igual a gente está tomando água aqui continuadamente, não é só para a questão da hidratação da cavidade oral, mas isso também faz otimizar o raciocínio, manter o cérebro hidratado. A questão do sono, a mesma coisa. A questão das drogas, o álcool, analgésico. Hoje, nós vivemos aí hoje uma pandemia, por exemplo, de drogas de tarja preta. A pessoa não praticar atividades físicas. Então, esse beabá é que move e que faz com que a pessoa seja diferente. Porque isso, quando a gente fala conscientização, eu acho muito forte. Eu acho que a gente primeiro sensibiliza as pessoas. E essa conscientização, quem tem, só a pessoa mesmo que tem. Quando a gente fala conscientização, eu acho um termo equivocado que as pessoas colocam, inclusive na mídia. O que a gente está procurando é fazer aqui o incentivo, fazer o encorajamento. Inspirar, quem sabe, né? Inspirar, a motivar ele a parar de pensar com relação à sua saúde. Aí ele mesmo leva a conscientização. Vai ter a consciência, é isso mesmo. Exatamente. E aí fala, eu não estou fazendo nada disso.
E aí, o que acontece? Olha para você e o que você é hoje é fruto dos seus 7, 10 anos que você está colhendo para trás. Então, se você quiser colher bons frutos daqui a 10 anos, você está plantando hoje. Então, esse é o discurso e é o comentário que eu utilizo para os meus pacientes que eu tenho acesso, que me procuram, para a gente fazer o suporte e estar nessa caminhada junto. Então, se você quer colher grandes frutos daqui para frente, você tem que mudar o seu comportamento agora. E aí começa o quê? O seu comportamento mental, porque não adianta a gente falar. Se ele não tiver ação, não adianta nada. Então, a gente fala, a gente instrui, a gente encoraja, a gente encanta, digamos assim. Se ele achar que esse encantamento, diante do que a gente está falando, tem sentido e é válido para ele, ele vai pegar isso como uma boa ideia e vai mudar o seu perfil de pensamento, que é o mindset, é a maneira como ele enxerga as coisas. A partir daí, ele vai ter um action set diferente, ele muda o seu comportamento e vai colher os frutos, é questão de tempo. Agora, ele não pode achar que a circunferência abdominal dele, o peso, ou a insônia, o remédio, ele vai desmamar da noite para o dia, porque isso é gradativo. E isso é que faz com que o homem ele seja imediatista. Ele não espera o tempo. E é isso que ele está fadado ao fracasso. E é aí que nós temos hoje os homens vivendo 7 anos a menos do que as mulheres. Se a gente observar, são 10% da sua vida, você está encurtando ela. Quando a gente começa a falar isso, não é para ser temerário, essa é a realidade. É a realidade, né? Apresentando esses dados, o homem vai abrindo os olhos e vai falando assim, nossa, eu tenho que mudar de alguma forma. Então, eu acho que é isso. Professor, e o senhor é um dos grandes assim, entusiastas, tanto da prática da meditação quanto da atividade física. Eu queria que o senhor falasse assim, uma experiência pessoal. O que isso mudou na sua vida a partir do momento que o senhor começou a meditar e começou a praticar atividade física regular? Uma boa pergunta, Priscila. Eu acho que quando a gente começa a falar de saúde para as pessoas, a gente também tem que beber dessa fonte para a gente ser o exemplo, digamos assim. Então, eu tento fazer o meu melhor daquilo que eu estou passando para as pessoas, mas eu experiencio e vivencio isso. Eu tenho uma rotina, eu acordo às 5 horas da manhã diariamente, há muitos anos. E das 5 às 6 eu não pego nada de redes sociais, e-mails, Instagram, Facebook, absolutamente nada. Eu começo a fazer a minha rotina. E uma das minhas rotinas, porque eu tenho vários, digamos assim, um hábito, e cada etapa dessa 1 hora eu dedico a mim. E aí 15 minutos, 10 minutos, dependendo do dia, eu tiro para meditação, né? Então, eu acho que esse é o momento de conexão que a gente tem para nós mesmos. Eu acho que é o mergulho, é a viagem interior que eu acho que a gente tem que fazer, porque é o mergulho do self. Hoje eu acho que as pessoas elas estão um pouco atordidas, exatamente porque ela não começa a ter a sua aquietação. E essa aquietação dentro dela mesma, da sua respiração, de você aquietar as coisas. Você só presta atenção na sua respiração, você vai ficar impaciente no começo, depois quando você observa, passou o tempo. Então é esse momento que eu falo que é o afinar o seu diapasão interno. Você ter esse requinte a mais para que você comece a ter certas percepções, raciocinar, inclusive, e agir de forma muito mais consciente, não ser reativos. Então eu acho que a prática da meditação e da espiritualidade, ela é de fundamental importância. Haja visto que esse é um dos conceitos que nós, inclusive, Priscila, você me dá essa oportunidade e a faculta falar também, nós criamos um modelo de um curso que o homem tem que ter esses pilares. Não adianta eu ter resultados do ponto de vista financeiro, de amigos e intelectual. Porque o homem, ele não é só isso. O homem ele é uma conjuntura de fatores. Aqui eu não falo do gênero, eu falo do homem como ser humano. E essa prática de você ter essa questão da meditação, você está aguçando esse lado emocional seu, deixando ele mais fortalecido. Porque os sabores da vida, elas acontecem. Faz parte. Se a gente não tiver isso equilibrado, é uma válvula de escape para essa roda que a gente fala, que é da saúde integral masculina, falando propriamente dito. E começa do self.
Aí você começa a ter um entendimento muito maior para você chegar nessa performance do trabalho, performance pessoal, performance de ajudar as pessoas, performance de querer fazer o bem. Porque chega um momento que você quer contribuir, quer ser um multiplicador disso. É o que os gregos chamam da escala amores. Você começa a evoluir nessa escala da questão amorosa, que é do amor, e aí você tem que ter esse momento pessoal. Eu acho que isso é fundamental. Eu só tenho a dizer boas coisas com relação a isso. Que bom, professor. Isso inspira muitas pessoas nessas redes sociais. Cada vez que o senhor posta, né, alguma atividade que você está fazendo, você pode ter certeza que as pessoas ficam muito impressionadas e querem também praticar, né, essas atividades que o senhor inspira tanta gente. Professor, e estar feliz, isso também impacta na nossa saúde física? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Existe, inclusive, um livro muito famoso, né? O Jeito Harvard de Ser Feliz, do Eckhart. E ele exatamente fala isso, que as mentes mais brilhantes do mundo, por metro quadrado, estão em Harvard, em Boston. Né? E uma das coisas mais interessantes que ele observou, ele como sendo um professor voluntário de Harvard, ele viu que 4 em cada 5 alunos ficam depressivos em Harvard, talvez pelo too much pressure, eles acham que é uma sobrecarga muito grande por estar... A cobrança, né? Cobranças e etc. Pessoa, então, é essa pessoa diferente. E ele observou o que essa pessoa tinha de diferente. E quando ele foi ver, exatamente, era nos hábitos, e aí tem no livro, não vou dar o spoiler do livro. Eu quero dizer o seguinte, é que hoje esse conceito, inclusive de sucesso, as pessoas acham, quando eu ter o meu sucesso, quando eu obter o meu sonho, eu vou ser feliz. É muito pelo contrário. Eu tenho que ser feliz hoje, porque o sucesso ele é a cada dia. Basta a gente começar a ter esse mergulho interior, porque a felicidade, ela pode ser até um chavão, um clichê, mas ela está primeiro na gente. Se a gente não tem essa descoberta, quanto mais eu tenho dentro, mais eu tenho fora. Eu não adianta eu buscar fora, eu tenho que buscar as coisas dentro. E para quem é cristão, sabe que existe, salvo engano, Provérbios 3:13. Feliz o homem que acha a sabedoria, obtém o entendimento. Feliz o homem que acha a sabedoria e o entendimento. Então, eu só vou ser feliz quando eu tiver esses conhecimentos. E esses conhecimentos, não adianta eu ter conhecimento, eu tenho que aprofundar e entender o que traz esses conhecimentos. Então, muita gente nas redes sociais, eles começam a ter várias, digamos assim, conceitos, mas abstrai aquilo. Se você não concorda, mas abstrai, de repente tem alguma coisa que faz sentido para você. E aí sim você vai buscar essa felicidade. Não adianta ser externo. Se você não estiver bem consigo mesmo, não adianta ir para o meio externo, tentar achar nas coisificações que a gente coloca na vida, no mundo material, para ter a felicidade, porque não estar aí. E a partir do momento que a gente começa a ter esse entendimento, que a gente tem que fazer esse mergulho do self, e eu tenho essas energias de todo, desde a minha família, da parte espiritual, da parte social, da parte da servitude de ajudar, seja numa live, seja numas palavras, seja no ouvido, eu escutar mais do que falar, eu já estou fazendo o meu papel da servitude e eu já estou sendo feliz. Né? E aí o seu sucesso chega. Mas o que é o sucesso que as pessoas tanto procuram? Porque todo mundo quer o quê? Ser pertencido, ser valorado, ser validado. Isso faz parte de nós, seres humanos. Né? O sucesso é você, cada dia, buscar coisas maiores do que você está hoje. Né? E ele tem conotações distintas. De repente, para você, Priscila, a cor de sucesso é diferente. Para mim é outra. Mas a gente sempre avançar querendo hoje ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Isso já é um sucesso por si só. E isso é felicidade. É verdade, professor, eu concordo. Outro aspecto que eu acredito que seja muito importante, talvez você possa também falar para a gente, é tanto os homens quanto as mulheres terem objetivos na vida, não é, professor? O que faz a gente acordar todo dia e tentar buscar formas de como eu vou conseguir chegar lá, como que eu vou sair do ponto A e para o ponto B,
como que eu posso ser melhor, né, para os meus filhos, como que eu posso conseguir terminar aquele projeto, enfim. Isso também impacta na nossa saúde, professor? Ter esses objetivos claros na vida? Olha, Priscila, eu acho que impacta, sim, e tem muito sentido o que você está falando, porque me fez lembrar uma frase aqui: se eu não sei o que eu quero, qualquer caminho me serve. Entendeu? Então a gente tem que ter um foco, uma atenção e uma intenção. Então, se eu tenho uma coisa muito pré-determinada, o que eu vou fazer hoje? O que eu vou fazer nesse período da manhã? O que eu vou fazer das 5 às 10 da manhã? Isso fica muito claro para a gente e a gente tem mais energia, mais movimento, mais emoção naquilo que a gente está fazendo. Consequentemente, os resultados vêm. Se eu não tenho absolutamente nada, eu deixo a vida me levar, a minha vida leva eu, a gente acaba indo fazendo o efeito manada. Que isso é o que as pessoas hoje vivem. As pessoas estão exatamente no barulho da onda. Aí acaba vindo uma ansiedade, uma depressão, né, professor? Exatamente, porque aí começa, a vida não tem sentido, não tem nada, não sei isso. Então o que acontece? Se você tem uma mira, um foco, você vai ter a produtividade. E com a produtividade você vai se sentir útil. Isso mexe totalmente com a sua bioquímica, com suas conexões e com seus resultados. E aí você vai se sentir útil, mostrar que você sempre está crescendo. Então, se você não está perdido, procure, faça, estratifique. O que eu vou fazer agora no período dessa manhã? O que eu vou fazer no período desse dia? Vou fazer no período dessa semana, e você vai tendo esses propósitos, você coloca sempre metas longas, metas a curto prazo e metas a médio prazo, porque é isso que faz com que a gente se mova, né? Que é a questão do que eu falei, do mindset, que é a questão da emotion e a questão do movement, que a gente fala que são os 3 M's. Isso tem sentido na neurociência, que você perguntou. Isso é interessante. Muito legal, professor. E assim, por isso que é tão importante a gente ter uma agenda, não é? Que as pessoas relutam muito, eu não gosto de agenda, mas a agenda é importantíssima para a gente poder anotar, escrever. O senhor sempre fala que quem escreve convida, não é? Então, assim, a gente convidar para que aquilo se realize. É verdade. Por quê? Porque você está colocando energia, você sabe o que você está vendo, você está visualizando, você está imaginando, você está fazendo as conexões, você está comunicando com o seu corpo, você está mexendo com a sua questão neuroendócrina. Então, isso faz com que as coisas aconteçam. Isso não é por acaso, isso é real, isso é provado cientificamente. Agora, cabe às pessoas fazer um pequeno detalhe. Escreva, olhe e siga adiante. Né? O que as pessoas às vezes ficam querendo são formulações mágicas, estão querendo aquele jogo como é que fala, da motivação. A motivação é importante, só que ela tem um pico e já declina. O importante é você manter isso. A constância. É a constância. É isso aí. Professor, para a gente encerrar então aqui o nosso roteiro, se o senhor pudesse dar um conselho apenas para os homens hoje, qual seria esse conselho, professor? Olha que missão, hein? Olha, Priscila, talvez eu diria uma única coisa. Eu acho que o homem tem que se amar mais. E existe uma concepção grega que eu gosto muito, que eles chamam de o amor filautia. Ser amigo de si mesmo. Começa por você, começa a cuidar de si, começa a ter amor a si mesmo, começa a ter valor próprio, começa a mergulhar dentro de si, começa a valorar mais esse vaso carnal. Eu acho que a partir daí as coisas mudam totalmente, porque aí a gente começa numa esfera totalmente diferente do ponto de vista de um entendimento do ser humano. Eu costumo dizer que a gente tem várias... Nós temos o supramental, o mental, o vital e o físico. E acima disso, nós temos, digamos assim, a inteligência magna, né? Para quem acredita que é cristão, a regência superior, digamos assim. Quando a gente faz esse mergulho, a gente começa a nos entender mais, a gente começa a entender que algo muito maior está acima da gente. E quando a gente tem esse entendimento dessa quinta consciência que a gente fala, a gente começa a ver no outro a gente mesmo. Então a gente começa a respeitar, porque aquilo ali tem uma centelha da divindade. Então, com isso, as coisas vão melhorando. Você
não fica bem em ambiente de fofoca, você não fica no ambiente da maledicência, você não fica em ambientes que não te faz bem. Não é demagogia. Você pode ver as pessoas que pensam... Você sente, né, professor? Você sente, você não quer isso é um ambiente tóxico. É uma energia, uma vibração, né? Exatamente. Então a gente percebe. Você sabe, pode ser que realmente isso de fato uma coisa que ocorre, mas o interessante é você não comungar isso. E você, será que vale a pena? A gente tem que colocar naquele, a gente fala nos filtros socráticos. Isso é uma bondade, é uma verdade, é uma necessidade eu estar ali, eu estar falando disso. Se não é, eu saio, eu me calo. Porque você começa a se valorar mais, eu não preciso ficar fazendo isso. Então, eu acho que o auto-amor faz com que a gente se eleve. E aí, sim, a gente pode transitar com esse corpo, com esse vaso carnal que eu falei aqui, com esse veículo, para essas avenidas a gente chegar no sucesso. E qualquer sucesso, a gente coloca o sucesso está aqui hoje, para a gente estar conversando, estar lúcido, estar animado, estar sensibilizando alguém, sucesso para a gente sair agora, fazer o bem para o nosso trabalho, não importa qual o sucesso que você queira. Então, se a gente não partir de dentro da gente, e quanto mais eu tenho isso, mais fora eu vou ter. E aí começa a questão de nós termos um entendimento da saúde. Então, a saúde é um desses ambientes, né? Então, tudo isso é é único. Ele não pode ser dissociado. Eu tenho que olhar para a matéria e tenho que olhar para o divino, porque o crescimento ele é continuado. Eu acho, então, que resumindo, né, um pouco filosófico, mas eu gosto muito, eu acho que o interessante é o homem exercer mais esse amor filautia, a amizade consigo mesmo. Se ame um pouco mais, que os resultados eles virão a galope. Eu acho que é por aí. Maravilhoso, professor. Aqui eu tenho um comentário do professor Lucas. Como de costume ouvir o Mário, é sempre um enorme prazer. Professor. Quero agradecer obrigado. a presença do professor Lucas e de todos os alunos, professores, técnicos, enfim, nossos convidados externos também que participaram dessa live e puderam aí degustar um pouquinho dessas palavras tão sábias sempre do senhor que vem trazer tanto conhecimento para a gente. Quero agradecer muito, muito a sua presença, dizer que foi muito, muito bom. Uma grande alegria tê-lo aqui conosco. Priscila, eu que agradeço. Eu queria, 2 minutinhos, eu queria assim, convidar as pessoas que estão aqui conosco, que estiveram conosco. Elas podem, assim, tem muito mais conteúdo. Eu sei que às vezes não era o que elas queriam escutar, ou escutou coisas, não sei se gostaram ou não, mas coisas mais específicas no nosso canal do YouTube, que é PhD Mário Maciel, nas nossas redes sociais, a gente fala muito também dessa questão da inteligência emocional, da performance humana relacionada à saúde masculina. E eu quero fazer um convite para, na próxima semana, eu vou divulgar nas nossas redes sociais, aqui no Instagram, que é Mário@JRUro, que é a saúde integral masculina revelada na nota de $1. Eu vou falar do Novembro Azul e da saúde integral masculina aqui dentro da nota de $1. Vai ser super legal. A gente tem várias simbologias, tem uma coisa muito legal. Eu criei isso esse ano, quero fazer uma coisa diferente. Então, a saúde masculina revelada na nota de $1. Então, eu convido você, acompanhe aqui no nosso canal, aqui no Instagram, Mário JR Uro, que em breve, provavelmente quarta-feira que vem, eu só estou fazendo uns ajustes agora para a gente aí falar sobre essa temática. Muito obrigado pela oportunidade, espero ter sido útil para você e para a sua audiência, Priscila. Muito obrigado pelo carinho, agradeço em nome da Universidade Estadual de Roraima pelo honroso convite e a você também. Obrigada, professor. Gente, e sigam o professor Mário, que em breve também ele vai estar lançando o curso dele, Saúde Integral Masculina, não é, professor? Não, sim. Já está lançado, já. Já está lançado, já está no Hotmart? Já está na rede Hotmart, que é... então pronto, aí os homens que estão nos assistindo já podem buscar lá o curso do professor Mário. Exatamente. No nosso link da bio no Instagram, tem lá o Saúde Integral Masculina, só clicar. Maravilhoso. São 5 módulos, a gente fala do Generality, que é sobre saúde mais abrangente, autodiagnóstico, o homem examinar suas mamas, o seu testículo, se ele tem hérnia, a sua cavidade bucal,
depois ele tem vários tópicos, depois tem um tópico só relacionado, chama Reset, para ele mudar essas crenças, o porquê que ele pensa dessa forma. Tem um módulo só sobre vícios de pornografia, vícios de masturbação, vícios em telas digitais. E tem o Better Man, que é são 5, a gente fala um roadmap. Ele vai caminhando ao longo dessa trajetória toda e chega num, digamos assim, um homem bacana, um homem melhor do que ele entrou nessa jornada, que é reposição hormonal, alimentação, sono. Enfim, é super legal e está no nosso bio, já está na No Instagram. No Instagram. Maravilha, então. Maravilha, professor. Tá aí, então fica o convite para todos os homens, mulheres que quiserem enviar para os seus companheiros, filhos, pais, para poderem estar prestigiando esse curso do professor Mário, que com certeza deve ser fantástico o conteúdo. Professor, muito obrigada. Então, ótimo dia, bom trabalho. Obrigada a todos que estiveram aqui conosco, né? Se você está assistindo depois no nosso canal no YouTube ou aqui no nosso GVT, quero com certeza mandar um grande abraço pela sua companhia. E muito obrigada, professor Mário. Gratidão pela sua presença. Fica com Deus. Tchau, tchau.